Boa noite a todos. 19h30. Jesus possa continuar nos abençoando e nos fortalecendo. Sexta-feira, tratamento de saúde espiritual, dia 26 de setembro. Nós rogamos a espiritualidade, benfeitora e amiga, que possa auxiliar-nos no dia de hoje, para que possamos receber os benefícios da espiritualidade em nome do Cristo. Eu gostaria apenas de reforçar a todos que hoje é uma reunião de tratamento de saúde. Por que nós estamos reforçando? Porque às vezes as pessoas vêm à reunião de saúde e, ao ser atendido pela espiritualidade, quer falar questões que não são da saúde. Então, estou lembrando a todos que os espíritos que estão atendendo lá dentro são médicos, foram médicos quando estiverem encarnados. E se a pessoa quer saber de outra coisa que não seja específico à saúde, eles não vão falar. E se falar, é por questão de caridade, porque eles não têm que falar aquilo que não seja específico da saúde. O objetivo desta reunião é justamente auxiliar-nos no tratamento espiritual, para que nós, através deste tratamento, também possamos mantermos uma conexão com o tratamento do plano físico. Ah, Delano, mas eu gostaria de saber outras coisas. Então a casa tem as reuniões públicas, que acontecem também aos sábados, a partir das 15 horas, e às 17 horas nós temos um estudo sistematizado Irmão Moacir, da doutrina espírita, onde estudamos a primeira e a terceira semana o Evangelho de Jesus, a segunda e a quarta semana o Livro dos Espíritos, de forma sequencial. E esse estudo é tão interessante que a gente faz uma roda e passa a ser um estudo onde nós vamos colocando situações do nosso dia a dia, interagindo na troca de experiências uns com os outros, dentro do fundamento do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Temos também a reunião de terça-feira, que é uma reunião pública, de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, e temos o atendimento fraterno, a orientação por psicografia, e aí sim, é o espaço onde a pessoa pode relatar questões a níveis pessoais, que a espiritualidade, acompanhando os amigos encarnados, vai direcionar da melhor forma possível. Então, apenas esse reforço, lembrar a todos que o tratamento de saúde, Adriano, mas eu não tenho problema nenhum, aparentemente. Pensamos que não temos problema, mas é sempre bom pedir o auxílio da espiritualidade para estarmos fortalecendo diante das situações que nos acometem no dia a dia. Então fica aí esse reforço. Lembrando também a todos que os nossos estudos são gravados e disponibilizados no canal do Cantinho no YouTube, as reuniões públicas, tanto as de terças-feiras e as de sextas-feiras. Nós, depois que grava, fazemos as edições. É um pouco trabalhoso fazer e editar. E é por isso que a gente sempre coloca dias depois. Mas temos feito a divulgação, no caso das terças-feiras, postando no grupo do WhatsApp do Cantinho, geralmente às terças-feiras ou dias após, para que as pessoas possam dar sequência aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E as reuniões de tratamento de saúde, que acontecem sexta-feiras, nós temos procurado colocar esses estudos também às sextas-feiras. Então fica aí o convite para que todos possam se inteirar, tá bom? Então nós vamos fazer a nossa prece inicial para darmos continuidade.
Senhor Jesus, queridos irmãos, benfeitores da espiritualidade, agradecendo a oportunidade, rogamos, Senhor, o amparo a todos nós. Que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar na busca do entendimento que a doutrina dos Espíritos nos oferece, para que possamos operar em nossa intimidade aquilo que é o correto, que é a verdade. Que possamos, Jesus, estarmos receptivos de corações e pensamentos ligados ao amparo dos vossos missionários. E que nós tenhamos coragem de caminharmos contigo, dia a dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis que venhamos cair em tentações. Livra a cada um de nós de todos os males. Pois em Ti, Senhor, encontramos a paz, a verdade e o amor, que assim o seja. Então nós vamos dar continuidade ao livro Mestre de Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje nós vamos comentar o capítulo 38, que traz o título de Alma Confiante. Então, quando a espiritualidade coloca para nós a palavra alma, na literatura espírita, eles estão chamando a atenção para nós que nos encontramos encarnados. Ah, Adriano, mas a mensagem também não serve para os desencarnados? Sim, pois que há muitos irmãos nossos que saem do corpo e muitos não conseguem entender que já saíram do corpo, pois que, ao se verem movimentando, transitando e sentindo no corpo espiritual como se estivessem no corpo físico, para eles é como se eles estivessem na existência física. Então a espiritualidade chama atenção para nós encarnados, para que, quando chegar esse momento sublime, que é o processo de sair do corpo e retornar ao plano espiritual, à realidade da vida, possamos adentrar com a consciência em paz. Por isso que ela traz o título de Alma Confiante, pois que é preciso confiar. Confiar em nós, na nossa capacidade de agir. E uma das dificuldades de nós, seres humanos, é justamente isso. Trabalhar essa autoconfiança, firmar nessa confiança e seguirmos adiante confiantes. Agora vejam bem que coisa interessante. Deus confia em nós. Por que nós não podemos confiar em nós? Se o Pai que nos concedeu a vida confia, é preciso pensarmos nisso. E aí a Joana de Ângeles, ela vai trazer a lição da seguinte forma: recordas-te deles, lágrimas nos olhos e coração dorido, como se houvesses sido pesoteado
por infrenes corcéis em disparada. Corcéis é um tipo de cavalo utilizado em campos de batalha, devido à força e à velocidade. Na Idade Média, em especial nas batalhas que aconteceram ao longo da história humana, em especial na Idade Média, diante das cruzadas, esses cavalos, denominados corcéis, eram muito utilizados pela força, pela velocidade. Então ela está colocando que, como se houvesse sido pisoteado por esse tipo de cavalo em disparada. Esperanças mantidas por longos anos jazem mortas. Promessas vibrantes e doiradas parecem negros panos da mentira. Amigos carinhosos que te esqueceram. Amores que pareciam eternos e que fugiram. Abraços e afagos que desapareceram. Mãos gentis que estavam distendidas e agora se ocultam. Companheiros que eram atestados vivos da lealdade plena e que te deixaram. Realizações honestas, feitas com suor e lágrimas, hoje apontadas como filhas da usura, a ruírem lentamente. A cada instante, novos espinhos se cravam nas tuas carnes. Ingratidões na boca de velhos devedores do teu carinho. Queixas veiculadas por comensais da tua abnegação. Incompreensões de quem mais dependia dos teus esforços. Todos se voltam e saem quando chegas, e sentes que são injustos para contigo. Apesar de tudo, porém, não te desesperes. Reúne os músculos caídos e renova o espírito vergastado, prosseguindo, sem desfalecimento. Se não recolhes agora os frutos abençoados dos teus esforços, recebê-lo-ás mais tarde. Colheita de hoje, sementeira de ontem. Dor agora, compromisso passado. Esforço atual, merecimento futuro. Envolve as íntimas aspirações nas vibrações positivas do amor infatigável, desculpando, edificando sempre, e deixa-te de arrastar pelas correntes do trabalho digno, seguindo à frente, na condição de ceareiro da eternidade, perdendo tudo e tudo tendo, perseguido, mas com todos, alanceado e jubiloso, incriminado, porém inocente, cansado, no entanto de pé, surrado e feliz. Caindo aqui para reunir forças e levantar reanimado um passo à frente. A linguagem do bem é de vibração imorredora. Desaparece aqui para repercutir alhures. O que faças de bom é dádiva que te fará bom. Não te arrependas, nem te lamentes. E se for necessário morrer no trabalho entre amarguras e saudades, chancelado como incapaz e vencido, lembra o Mestre Divino, que antes de atingir a excelsa libertação, foi azorrogado, torturado e perseguido. Sorvendo o fel da maldade humana até a última gota e carregando madeira infamante até o Gólgota, ressurgiu logo mais
na glória solar, libertando-se do pó e das sombras. Eis a lição da nossa irmã, mostrando claramente para nós que, diante de todas as dificuldades, de todos os problemas, das situações, por mais difíceis e complexas que sejam, e batem às nossas portas, muitas das vezes nem bate na porta, já vai chegando e arrombando a porta e entrando em nossa casa, mas aqui agora, compreendendo com a doutrina espírita a nossa casa íntima, a nossa casa emocional, a nossa casa sentimental, a nossa casa espiritual, a nossa casa mental. Então a espiritualidade está nos convidando a uma reflexão muito profunda e que nós ainda não temos tido a coragem de realizar e modificar o nosso roteiro. O que se prende a isso? 2 pontos. Imperfeição do espírito. Imaturidade espiritual. Ainda somos imaturos espiritualmente falando. Ainda trazemos imperfeições que necessitam ser observadas com muito carinho, avaliá-las e redirecionar o movimento que temos feito em nosso favor, a fim de recebermos benefícios. Então, Jesus, ao vir até nós, trazendo a mensagem que já vinha sendo ventilada séculos atrás, ele, ao estar entre nós, simplesmente não trouxe nada de novo a não ser o exemplo maior, o exemplo de excelência, mostrando como fazer e de que forma fazer. Só que pelas nossas imperfeições e imaturidade espiritual, fomos dando costas para ele e nos afastando cada vez mais. Temos observado, ao longo da nossa jornada, que todo espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, que não tiver foco e centralidade, literalmente está em queda. Literalmente. Ah, Delano, como assim? Foco e centralidade. É nós buscarmos compreender a nossa realidade. A nossa realidade é diferente daquilo que nós pensamos de nós mesmos e daquilo que nós queremos buscar. Daí o contraste, daí a contradição. Então, de forma simples, natural, Jesus vem até nós e fazer o convite. Arrependei-vos. Está próximo o reino dos céus. Hoje temos entendido com a doutrina dos Espíritos que o reino dos céus pode representar, mediante a inúmeras interpretações que são dadas, ao estado de consciência de cada um de nós. A nossa consciência é o nosso céu ou o nosso inferno. E é por isso que, quando Kardec questiona a espiritualidade, onde podemos encontrar escrito a lei de Deus, e os espíritos superiores respondem: na consciência. Só que tem um detalhe, e que parece uma contradição.
apesarmos de sabermos da consciência, ainda não conseguimos sermos conscientes da nossa realidade, porque se fôssemos, não estaríamos vivenciando situações pelas quais temos, cada um de nós, vivenciado. Adriano, mas por que isso tem acontecido comigo? Por que chega dessa forma? Por que eu preciso viver e me relacionar e ter que, muitas vezes, até me calar, mesmo estando certo? Porque foi Jesus que nos ensinou. Quer ser feliz? Olha o que ela coloca. Perdendo tudo, e tudo tendo. Perseguido, mas com todos. Alanceado, isto é, lanças que chegam até nós, ferindo-nos, através de diversas formas. Quando a gente fala lança, é não somente uma agressão física, mas uma agressão verbal. Incriminado, porém inocente. Cansado, no entanto de pé. Surrado, mas feliz. Lembramos, certa feita, de Chico Xavier, quando, num determinado período de sua vida, aliás, durante toda a sua vida e ainda hoje, mesmo depois de desencarnado, muitos corações difamam, caluniam e colocam Francisco Cândido Xavier como um mistificador e um embusteiro, até mesmo dentro da seara espírita, por incrível que pareça. E é óbvio que nós não estamos aqui idolatrando a quem quer que seja, pois que um dos mandamentos recebidos por Moisés e que partiu da espiritualidade superior é justamente isso. O primeiro, Deus é o Pai e só a Ele devemos adorar. E Chico Xavier, num determinado momento, recebeu pedradas, não no sentido literal, mas no sentido simbólico, onde essas pedradas começaram a feri-lo. Como? De forma emocional. E ao feri-lo, e ele sentir essa ferida, ele se permitiu abrir chagas no seu campo emocional. E isso passou a prejudicar o trabalho com a espiritualidade. Então ele chegava na casa espírita, onde tinha sua tarefa, e Emmanuel, o benfeitor espiritual, que durante toda a sua existência o acompanhou no trabalho de sua mediunidade, questionou a ele: mas o que está acontecendo? Por que você está chegando dessa forma para o exercício das atividades? E aí ele começa a relatar para Emmanuel: mas o senhor sabe que estão me acusando e falando isso e falando aquilo. E ele foi tecendo um rosário de lamentações. Emmanuel diz para ele: vem cá, tudo o que eles estão dizendo a você é verdade? Não. Então por que você está preocupado com isso? Mas eles estão falando, é verdade? Não. Então não se preocupe com isso. Porque a verdade não precisa de defesa. Só defende aquele que erra. Porque ele precisa de um álibi para mostrar que não estava errado. Mas quem está com a verdade
Não precisa de defesa. O nosso exemplo é Jesus. E aí nós vamos observar a realidade. Onde está Jesus hoje? E onde estão os seus acusadores? Jesus está na direção do orbe, conduzindo-nos para a luz maior. E os seus acusadores estão se esforçando para buscar, através da consciência maior da realidade essencial que é a vida, a coragem de exemplificar aquilo que Jesus exemplificou. Seus acusadores, os que o apedrejaram, os que o crucificaram, foram reencarnando ao longo da história, sorvendo o fel pelos disparates realizados para com o Mestre, em nome de um orgulho, de um egoísmo, de uma vaidade, de uma intolerância que ainda vigora dentro de nós. Então a espiritualidade tem nos chamado a atenção. Não trabalhe contra você. Padre Delano, como assim? Não fale mal de você. Não lamente sua vida. Não jogue e nem atraia para você aquilo que for ruim. Ah, não, mas eu estou passando por isso. Alma confiante. Erga a cabeça, erga os olhos. Tenha confiança. Deus confia em você. Mas se eu não confiar em mim, terei problema. E como confiar? Buscar compreender o que somos. O que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? E redirecionar nossa caminhada. Caso contrário, continuaremos dando murro em ponta de faca, isto é, o machucado será em nós, porque nós, através da nossa teimosia, queremos agir ainda por prevalecer nosso orgulho e vaidade. Ah, Delano, mas fulano, não importa o que o outro fala ou o que o outro faz, o problema é dele. Mas o meu problema é estar com a consciência tranquila em Deus. E não precisamos provar a quem quer que seja, pois se Deus sabe, se os espíritos benfeitores sabem, se a minha consciência sabe, não preciso provar qualquer coisa a quem quer que seja, pois na hora de sairmos do corpo, somente a consciência será o seu advogado de defesa ou o seu advogado de acusação. Diante da realidade da vida, se nós estamos tendo a oportunidade de pensar a respeito disso, cuidado, porque a qualquer momento podemos sair do corpo e retornar à nossa casa verdadeira, que é o mundo espiritual. Então Joana de Ângeles coloca, para encerrarmos, se for necessário morrer no trabalho, entre amarguras e saudades, chancelado como incapaz e vencido, lembra o Mestre Divino que antes de atingir a excelsa libertação foi azorrogado, perseguido, sorvendo o fel da maldade humana até a última gota,
e carregando madeira infamante até o Gólgota, ressurgiu, logo mais, na glória solar, libertando-se do pó e das sombras. Eis o convite da espiritualidade benfeitora e amiga. Então nós vamos encerrar essa primeira parte